Tu sabe alguma coisa de cannabis e tratamento de... Cara, é uma das áreas, eu acho, da medicina, não só cannabis, mas a parte até de psicodélicos, né? Psilocibina, LSD, inclusive MDMA, é uma das partes da medicina que mais tem, da psiquiatria principalmente, que mais tem avançado. Porque o que acontece? A gente tem hoje, assim, eu não sou um estudioso desse tema dentro das neurociências e da psicologia, porque tal qual o direito, neurociência e psicologia tem várias áreas, né, que se subdivide ali em especialidades. E essa parte é um universo A parte. Mas assim como um cara que é especialista em direito constitucional, ele manja um pouco de direito criminal, porque tá dentro da mesma bolota, né? O que a gente vê hoje? A cannabis, principalmente o CBD, que é um composto que tem na folha da cannabis, principalmente ele CBD e THC, né? O THC é o que dá o barato e por isso que ela é usada como... Recreação. Recreação, exatamente. E o CBD, teoricamente, teria ali os efeitos medicinais, embora tenha até alguns estudos sugerindo que o THC pode ter também alguns efeitos medicinais. Mas é uma farmácia, cara. A cannabis é uma farmácia, assim. Tem tipos específicos de... por exemplo, na planta já foi caracterizado mais de 1000 compostos dentro da planta. Tá louco. Então é uma farmácia. Tem uma que é melhor para dor crônica, outra melhor para epilepsia, outra melhor... E infelizmente, devido ao tabu, principalmente na sociedade brasileira, muitas vezes ela não é estudada, né? Porque é difícil de obter. Burocracia enorme, caro, muito caro, velho, você conseguir óleos, etc. E tem que fazer uma parceria lá fora. Mas daí os caras param na alfândega, é um porre, velho. Então acaba travando um pouco o avanço. Mesma coisa com outros compostos. Mas com certeza é uma parte da psiquiatria que tem se destacado cada vez mais e os grupos de pesquisa em laboratório têm se debruçado. Se você for ver os medicamentos psiquiátricos... Eu não sei se tu vai falar alguma coisa, a gente começou já. A gente Eu vou tá falando solto, aí, mas enfim, galera, se você acha que tem algum problema que pode ser tratado com cannabis, ou se você tem algum familiar, alguma pessoa que você acha que pode auxiliar, a Connect com certeza é a melhor escolha aí pra você fazer esse contato. Pensa assim, ó. Se você for olhar, cara, o mecanismo de ação dos antidepressivos, por exemplo, eles são basicamente os mesmos mecanismos de ação dos protótipos desses antidepressivos da década de 60, 70. O que significa isso? Tu pega uma pessoa que foi ao psiquiatra e recebeu... Eu não vou falar nomes porque a galera às vezes usa pra se automedicar, né? Assim. Mas pega uma pessoa que tá com depressão, pega uma pessoa que tá com algum tipo de transtorno específico ali de humor ou mesmo de ansiedade. Essa pessoa vai ao médico, o médico vai receitar algum medicamento pra ela. A vizinha também toma algum medicamento para depressão. O parente também. Você olha todos eles, virtualmente... É praticamente os mesmos mecanismos de ação, mesmo sendo medicamentos diferentes. Ou seja, ou eles vão agir na dopamina, ou na serotonina, ou na noradrenalina. Sai um medicamento novo, mas normalmente eles mexem na farmacocinética ou farmacodinâmica da droga. A entrega é um pouco diferente, o tempo de meia-vida é um pouco mais longo, um pouco menos longo, ou tem uma mudança na fórmula química que mexeu ali, adicionou algum tipo de grupamento de zinco, sei lá, mexeu alguma coisa na estrutura que diminuiu um colateral, de aumentar a enzima hepática, sei lá, mexe. Mas o mecanismo de ação, aonde ele vai atuar, é basicamente o mesmo, quase todos. Ou são inibidores da recaptação de dopamina, ou inibidores da recaptação de serotonina, ou inibidores da recaptação de noradrenalina, ou 2, ou 3, é meio que igual. Quando você entra com esses medicamentos com base em drogas, né, drogas de abuso, que segundo a legislação, né, seriam drogas de abuso, você explora outros mecanismos. É como se tu quisesse chegar no outro lado da ponte, não pela ponte, mas por um outro lugar. Barco. O CBD, por exemplo, é o sistema endocannabinoide. A gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que produz canabinoides endógenos. É quase como se tivesse maconha no cérebro, tá ligado? A mesma coisa acontece, acho que com o DMT também tem um esquema assim. Mais ou menos. Cara, não sei, na real. Porque eu acho que, como é que é a pira, velho? Tipo, diz que... Tem um receptor, né, cara? Vai ter um receptor. Diz que quando tu toma ayahuasca, ela não de fato age como se fosse uma droga externa, assim. Ela meio que baixa
uma Eu não sei o inibição. mecanismo dela, cara, mas ela provavelmente interage com o receptor biológico. A questão da cannabis é que, cara, entre essa galera fazer esse trampo e o Jorginho fumar um baseado na esquina, existe uma ponte gigantesca, não é uma linha tênue, tá ligado? Sim. Porque eles justamente fazem isso, eles vão ver qual, imagino que eles fazem isso, né? Vão ver qual que é a melhor tipo de óleo, ou adesivo, ou goma, não sei, para aquele tipo de coisa específica, qual que é a porcentagem que tem que ter de CBD, qual tipo de CBD. O cara que fuma uma maconha na esquina, o cara não sabe o que tem ali dentro, entendeu? Asa de pássaro. Bosta de vaca, tá ligado? Vai saber o que tem ali dentro. Às vezes tem outras drogas junto, gasolina, sei lá. Então, mas conheço o cara, porra, se... Foda-se, tá ligado? O cara tem controle de qualidade. Não tem controle Quando você nenhum. toma uma cerveja, você sabe quanto por cento tem de álcool. Porque tem uma agência que regulariza aquilo lá, Anvisa. A maconha não tem, sabe? Mas é um absurdo a discrepância que tem no tratamento, eu acho. Na minha opinião, né? Eu Como acho. assim? Em relação ao álcool, em relação a cannabis. Cara, eu acho zero lógica. Eu também acho. Porque, assim, é difícil falar isso, né, cara? Mas a gente não sabe se existe dose segura de alguma substância. Álcool a gente sabe que não existe. Qualquer dose de álcool. Mas o meu cardiologista pediu... Cara, o Vitor veio aqui, né? O Blasius, que fala de álcool. Ele vai vir de novo. Então, ele é um cara fudido, assim. Um cara fantástico, assim, o Vitor. E ele mudou muito, inclusive, a minha visão sobre álcool, assim. Ele deu uma aula lá no RD pra turma anual, que eu assisti, fiz questão de assistir a aula inteira. E ele mostrou dados científicos. Ela falou, não tem dose segura, velho. Ponto final. Se o seu cardiologista falou que uma taça de vinho faz bem, ou ele é alcoolista... Pode ser que sim, né? O médico pode beber e nas crenças dele acha que aquilo ali faz bem e recomenda. Ou ele tá desatualizado na literatura. Ou ele tá, tipo, enviesando uma literatura que existe, assim. Pode pegar uma evidência meio merda Porque ali. pode ter alguma evidência lá que, sei lá, tem os flavonoides e não sei o que, ajudando na lubrificação das válvulas. Tem, pior, mas em detrimento do quê, né, cara? Exato, cara. A maconha, velho, a cannabis, né? Principalmente o CBD, cara... É difícil falar isso de novo, né? Até porque a gente não tem como construir dado para sustentar uma afirmação dessas. Mas olhando pela lógica, ela seria menos nociva que o álcool, cara. Tá ligado? Agora, pelo que a gente sabe na literatura, principalmente na literatura neurocientífica, nos estudos com animais e humanos, animais não humanos e humanos, porque quando você vai estudar um roedor, você consegue, como um rato, um camundongo vive 2, 3, 4 anos mais ou menos, você consegue num doutorado acompanhar a vida inteira do animal, desde que ele nasce até a velhice. Então, se você expor ele ali a algum tipo de substância, como por exemplo maconha, você consegue analisar o que aconteceu no cérebro dele. E o comportamento dele é menos complexo, deve ser mais fácil mapear. Assim, Ele é altamente complexo, cara. Eu não diria isso, velho. Você fala Seus isso pra um cara... treinando. Você fala isso pra um cara que estuda comportamento, é muito difícil, cara. Por exemplo, se pegar o comportamento das abelhas, velho. Não, O comportamento das abelhas Não, mas muito mais mas- complexo que nosso, ser humano. Sério, Sim, pô? o jeito que elas se comunicam, um esquema de comportamento social bizarro lá. Não, pô, não pode ser. Cara, Não, mas não tem como, cara. Tu anda na rua, tu vê um cara conversando com um poste e daí tem um outro cara andando numa mas eu não Ferrari. digo que ela tenha mais repertório. Eu digo que é mais complexo. A forma de comunicação é... Pô, você tem uma rainha, velho. Eles têm uma rainha. É meio louco, E ela tá nasce ligado? nada e É come um meio mel louco, especial entendeu? lá. Cara, é bizarro. Ninguém consegue entender direito. Os morcegos também têm uma comunicação absurda. Cara, tu sabe o que eu acho loucura? Que sempre que eu vejo esse tipo de dados que vocês trazem, tipo tu, o André, assim, eu fico de cara... Tiagão veio aí, bom demais, né? O dador Porra. lá. Thiago é bom. Foda também. É. Mas tipo, tu pegar as fezes do rato que tem depressão. Aí outro dia o Andrei soltou um artigo lá que mostrava que tu fazia a transfusão de sangue Do plasma. de quem pratica atividade física por uma pessoa que não pratica, tipo. Cara, isso é loucura, velho. É. Será que no futuro a gente vai ter tratamento desse tipo, cara? Alguma coisa assim, velho? Tipo. Cara, então- Seja. Pratique atividade física e doe sangue e. talvez, cara, mas é muito difícil, né, velho? Porque o nosso organismo, ele se constitui com base nas nossas experiências. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, come muito açúcar, você, com o tempo, vai começar a criar uma resistência periférica à ação da insulina, que é o hormônio que vai lá reduzir a sua glicemia. Como é que... Só o fato de você ter esse histórico de comer açúcar, você já modificou drasticamente a interação de uma molécula que é a insulina com as suas células do seu corpo. Então seria difícil
ter um tratamento que funcione pra diferença? Pode ser que sim, cara, não Pode sei, ser que pode sim. ser que sim. Mas voltando só pra fechar o tópico das drogas. Das drogas. A gente sabe hoje nos estudos de neurociência que existem grupos de risco sérios para consumidores de cannabis. Assim como existe grupo de risco para álcool, ou grupos que estão com mais perigo caso consumam. Por exemplo, teoricamente, um adolescente não pode consumir álcool, né? Teoricamente, não se venderia para adolescente álcool. Vende porque lá nos Estados Unidos acho que é um pouco mais rígido, né? Eles pedem a identidade e tal. Pra maconha, o que a gente sabe que é forte grupo de risco? E, cara, tem que evitar ao máximo, assim. Isso a gente já tem bastante conhecimento. Adolescentes, que curiosamente são os que mais usam, né? Na faixa ali. Não pode, cara. Não pode usar, porque tá o cérebro em neurodesenvolvimento. Tá muito mole o cérebro do adolescente. Até uns 23, 25, por aí. Não pode, velho. De forma alguma. Gestante, a gente sabe que não pode. Não pode, tá? Fumar maconha, não pode de forma alguma, tanto pelo efeito do CO2 quanto pela própria substância. Assim como não pode beber também, né? Pessoas que têm algum tipo de parente ou familiar próximo com... Ou ele mesmo tem, né? Sintomas psicóticos. O seu irmão é bipolar. Sua tia é esquizofrênica. Cara, não pode. Você é grupo de risco. Você pode desencadear uma psicose induzida. Perigosamente, cara. Eu descobri que eu tava cogitando tomar ayahuasca, né, cara? E aí eu descobri que eu tenho um tio que é esquizofrênico. Um tio avô lá. Então, pode dar cagada, velho. Pode dar uma cagada. Qual que é o outro grupo de risco que não pode? Acho que é isso aí, cara, que a gente sabe, assim. Mas assim, se você for observar, qualquer substância tem grupos de risco. Por exemplo, um intolerante à lactose não pode tomar leite. É um grupo de risco para lactose. Uhum. Agora, então significa que eu não sou desses grupos, eu posso fumar maconha e não vou ter problema nenhum. Não sei, cara. Pode ser que você tenha, tá ligado? Cara, o que eu vejo muito, Fermento, e até eu falei com o Fábio e tal, isso é experiência, tá? Eu não vi estudo nenhum sobre isso, experiência clínica mesmo. Conversei com outros profissionais, até a galera que atende em clínica de psicologia pode comentar aqui, se eventualmente tiver no chat aí. Muita gente que teve ataque de pânico induzido por maconha. Tipo, a pessoa fuma um baseado ali, nunca fumou e tá, cara, dá uma paranoia. Famosa noia. E pesado, assim, cara. E depois fica... Aí, como consequência de um ataque de pânico, você começa a ficar mais ansioso com o tempo, tá ligado? Porque você teve uma crise de ansiedade bizarra, achou que ia morrer, e depois você começa a ter medo de ter de novo. Então, você evita álcool, evita um monte de coisa, evita às vezes até sair e você fica com sequelas, digamos assim. O porquê que isso aconteceria no cérebro... Não sei, cara. O sistema endocannabinoide, que é onde a maconha, a cannabis atua, é altamente complexo. Pra você ter uma noção, a sinapse normal, sinapse dopaminérgica, serotoninérgica, colinérgica, qualquer uma, glutamatérgica, GABAérgica, neurotransmissores comuns, ela ocorre do neurônio pré-sináptico pro pós-sináptico. Pré pro pós. Então, o neurotransmissor libera aqui e vai aqui. No sistema endocannabinoide, é o contrário. É uma sinapse retrógrada. O neurônio pós libera para o pré, e esse endocannabinoide vai se ligar em receptores no pré, que vai modular a liberação de outros neurônios. Imagina que esse meu braço aqui é um neurônio liberador de serotonina, e aqui tem um neurônio que recebe a serotonina. Esse neurônio aqui pode produzir algum endocannabinoide que vem para esse neurônio aqui, e vai modular os circuitos que vão liberar a serotonina nesse neurônio. Então ele é um sistema modulador, tá? E então você consegue explorar você consegue atacar de certa forma uma doença psiquiátrica por outra via. Em vez de você modular a serotonina, você meio que tenta modular ela por outra via. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.